Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma gravação do nosso ConectaCast, é o podcast do empreendedor real, né? É aí que a gente fica sabendo as verdades do empreendedorismo. A gente vê só o sucesso, mas muitas vezes por trás desse sucesso tem uma longa história. Hoje eu quero bater um papo com o Danilo. Danilo ele é proprietário da Dampac Embalagens. A Dampac começou com porta aberta, né? Uma loja. Participou desse movimento das vendas online, teve que se adaptar nessa... Então, manteve a porta aberta, foi para o vendas online e acho que não foi fácil. Então, a gente vai descobrir já já como que foi essa trajetória da Dampac. Começar pelo começo, então, Danilão. Danilão é um amigo, é um conselheiro, agora jogador de tênis. Parceiro. Apanho no tênis. Danilão, conta pra gente um pouquinho como que foi o começo, a gente sabe a história, né? Você já vem de uma empresa, vamos dizer assim, familiar, aí você teve que dar essa mudança. Conta pra gente um pouquinho lá do início. Bom, Dani, primeiro eu quero agradecer aí a oportunidade da gente estar aqui, né? Trocando ideia, o convite. É um privilégio estar aqui. Vai ser muito bacana esse bate-papo. Bom, falar um pouquinho, né, da nossa história, da onde a gente veio. Eu vim de uma família de empreendedor, né? Meu pai começou muito cedo. Na verdade, a história começou com meu avô, né? Meu avô era catador de papel velho na rua, né? Então ele pegava caixa de papelão, papel velho na frente. Mas só para vender ou ele reciclava? Não, no início ele pegava para vender. Tá. Né? No entanto que meu pai, o apelido dele na escola era lixeiro. Né? Por quê? Porque eles viviam carregando ali papel velho. Então a história começou com meu avô, né? Depois disso surgiu uma indústria que se tornou, né, exportadora para muitos países. E meu pai, começando essa história, junto com meu avô, depois decidiu também ter um negócio dele, né? Onde ele veio ter a loja, né? A Casa do Papel. E aí comigo não foi diferente. Né? A única diferença é que eu já não pegava mais papel velho, né? Mas carreguei muita bobina de papel, né? Comecei como estoquista junto com meu pai, muito cedo. Graças a Deus pela vida do meu pai, que investiu muito na minha vida. No começo, quando você é novo, você não gosta, né? Então, com 12 anos, eu já ia todo sábado para a loja. Né? Igual as minhas filhas. As filhas vão pro arquivo. Elas falam assim, pai, eu quero trabalhar no escritório, mas não no arquivo. No arquivo que eu começo. Já quer começar. Então, comecei lá no estoque, carregando bobina de papel, né, ajudando o pessoal. Fui até os 14 anos no estoque. E depois me tornei guardinha. Né? Ia fazer serviço de banco. Aquela época era diferente, né? Não é tudo online como é hoje. Tinha que pegar fila no banco, e lá tal. com a lote. Então, fui guardinha. E com 16 anos, meu pai enfrentou uma dificuldade financeira. Né? Na mudança lá do plano real e etc. Ele teve muita dificuldade. E aí, com 16 anos, eu precisei vir trabalhar em tempo integral. Dos meus 14 aos 16, trabalhava meio período. Mas com 16 anos, vim trabalhar no integral. Me tornei gerente de uma loja com 16 anos de idade. Por quê? Porque não tinha condição de pagar gerente na época. Né? E você já conhecia. Aí a importância de você conhecer desde o estoque até... Mas eu não tinha a mínima noção. Com 16 anos, cara, eu já trabalhava, mas não tinha a mínima noção. Mas a dificuldade era tanta, que acho que esse que é o objetivo até do nosso papo, é mostrar isso, que a gente tinha que colocar a caixa vazia na prateleira. Então, esvaziava, fracionava aquele produto e colocava a caixa vazia para tentar... Para não dar a impressão de vazio. De loja vazia, né? E colocava em cima para o cliente não tentar pegar e tal. Então, minha escola foi uma escola muito, muito pesada, né? Mas, mais uma vez, isso foi a formação. Porque, pode falar o que for, a formação verdadeira está no valendo. Faculdade é maravilhoso? Maravilhoso. Conhecimento é extraordinário? Extraordinário. Mas quando você vai para o valendo na vida, é que a coisa acontece. Então, né, minha história começou aí, mais intensivamente com os 16 anos, né, e trabalhei com meu pai até os meus 37. Foram 21 anos, né, de trabalho. Graças a Deus, a gente reverteu aquela situação difícil, né, que a gente passou.
montamos uma distribuidora, né? Nos tornamos uma das maiores distribuidoras de embalagem e produtos de limpeza de Campinas, uma equipe de mais de 80 colaboradores. E aí, no ano de 2018, eu decidi trilhar o meu caminho, como todo filho quer bater asa e voar, né? Eu acho que até a gente, como pai, a gente espera isso também, né? A gente tem nossos filhos que, às vezes eu comento com a Mayara, eu falo assim, o que eu mais quero ver é essa batida de asa e ficar olhando e falar assim, fiz bem feito, né? Mas assim, né? A cabeça do meu pai, por exemplo, era o quê? Poxa, eu quero construir isso para ter minha família perto. Tá. Né? Então, muita Ele gente, sentiu, muita vamos gente, dizer assim. muita gente pensa nisso, né? Poxa, quero construir para dar oportunidade para minha família, etc. Né? Mas, né? Eu queria bater asa e voar. Sempre tive o apoio do meu pai nesse processo, né? Me acompanhou, me apoiou, meu grande professor, né? E então aí, né? Vamos fazer aí 5 anos que eu tô. E vamos dizer assim, você já até comentou, ter uma referência, no seu caso, o seu pai, mas ter uma referência na vida de qualquer empreendedor faz a diferença, né? Total. A minha família toda é de empresários, né? Meu pai teve só 5 filhos, né? 4 mulheres e eu de homem. Sou do filho do meio ainda. Mas todos nós temos uma visão empreendedora, né? Tenho só uma das minhas irmãs que está no mundo acadêmico, né? Mas tem uma visão empreendedora dentro do próprio mundo acadêmico. Por quê? Porque essa foi a nossa escola, foi o nosso exemplo, né? Meu pai sempre foi um cara determinado, né? Nunca desistiu, né? Então, essa referência com certeza sustentou, né? E depois nessa minha caminhada sozinho, com certeza foi o tempo todo aqui relembrando situações onde eu vi o meu pai nunca desistindo, permanecendo, né? Então, com certeza, a referência eu acho que você vai ter como dica para qualquer empresário aí, tem que ter uma referência. Você tem que, acho que esse é um ponto, assim, que você tem que saber quem são suas referências, mas você precisa ter uma referência. Hoje a gente vê muito pessoal falando de mentoria Isso, e etc. é mais né? ou menos... Só que isso aconteceu comigo de uma forma natural, né? Através do meu pai. Mas todo empresário, às vezes, você não tem essa oportunidade, como eu tive, de ter um professor em casa, né? Mas as pessoas, elas têm que buscar... nós somos a média das 5 pessoas que nós andamos mais próximo. Então, se você deseja crescer, se desenvolver, você tem que andar com essas pessoas que vão te levar para esse nível. Mais uma vez, não significa que você só vai ter amizade com empreendedor, empresário, porque nem todo mundo é empreendedor, empresário, né? Às vezes a gente tem que tomar até cuidado com um pouco esse discurso, porque às vezes a pessoa é empreendedora, ela é empresária, ela acha que todo mundo tem que ser, não é assim que funciona. Tem como assim, todo mundo é líder, todo mundo é... Não. Tem o gerente, tem o executor, Isso. tem o que... Então, o cara que é engenheiro, é um excelente engenheiro e ele não vai ser um empreendedor, né? Mas ele vai desenvolver com uma capacidade ímpar que o empreendedor não consegue fazer aquilo, né? Então, né, nós não temos só empreendedores trabalhando com a gente. Tem que ter também? Tem pessoas que, assim como eu, como filho, né? Porque eu fui o filho natural, né? Mas tem os filhos de adoção no meio empresarial que a gente o quê? A gente forma pessoas e essas pessoas elas vão, né, voar, adquirir os seus desejos, os seus objetivos e vão começar as suas empresas e etc. Eu acho que a grande questão é a gente ter essa predisposição a ajudar e a formar. Assim como, né, ter alguém de exemplo e ser mentor, né, ter o seu mentor é ser mentor de alguém também. Né? É mais ou menos aquilo que as pessoas falam assim, né? Quem você semeia o bem, um outro vai colher o bem, vai semear o bem, é mais ou menos assim. Tem aquela questão, né? O generoso, ele prospera. Então, cara, eu não posso construir ou fazer só para mim. Eu tenho que fazer construir para as pessoas que estão ao meu redor. O propósito, você tem que ter um propósito. É o que você sempre fala. Né? Uma empresa sem propósito, ela fica só na questão de bens materiais. Cara, dinheiro não é tudo, cara. A gente está cansado de ver gente milionária. Tem uma frase de um cara que eu gosto muito que ele fala assim, né? Eu conheço gente milionária andando num carro com ar-condicionado, mas vivendo num deserto. Né? Então, dinheiro não é tudo. E passando um sufoco interno que só ele sabe. Pode ter dinheiro, pode ter um sucesso aparente, né? Mas, na verdade, por dentro está vazio. Mas quando você tem essa questão de ajudar pessoas, estou falando de ajudar financeiramente,
né, de fazer essa parte de ajudar a capacitar. Então, por exemplo, na minha empresa eu tenho, né, uma filosofia sobre formação. Toda pessoa que ela vai fazer uma formação que está ligado ao que ela faz, né, a gente sempre apoia com 50%. Legal. Né? Então, tem um curso para fazer na área, 50% a empresa paga e 50% a pessoa paga. Por que eu sempre falo 50% você tem que pagar? Porque isso é para a sua vida. É um investimento que você tem que entender, que você tem que fazer, é para a sua vida. Então, isso vai te ajudar não só nesse ambiente que você está, como no seu ambiente futuro, naquilo que você vai construir, fazer, ou outra empresa que você vai crescer e vai se desenvolver. Né? Então, acho que tem que ter a participação. Então, né, é importante você se preocupar com o que, né, as pessoas que estão ao seu redor cresçam. Né? Por quê? Se quem está com você cresce, quem que vai crescer? Você vai crescer. Você vai crescer. É aquela frase que a gente ouve bastante, mas é verdade. Pior do que você crescer um funcionário e ele ir embora, é você não crescer esse funcionário e ele ficar. Exatamente, exatamente. Você vai ter Eu sempre falo, eu quero que você cresça ao ponto que a minha empresa se torne pequena para você. Mas até chegar lá, você vai me levar muito longe. E te levando longe, talvez você vai criar mecanismos para ele querer ficar. Sim, sim. Aí ele vai ter... Eu falo assim, até perguntaram uma vez, né, o que é sucesso? Eu falei assim, para mim, sucesso é o poder de escolha. Então ele vai chegar num sucesso de poder escolher. Não, eu vou ficar. Sim. Porque eu acredito que aqui eu vou conseguir coisas maiores e melhores. Acho que um ambiente de oportunidade, né, ele é motivador. Né? Porque a pessoa, quando ela começa a ver que ela não tem mais oportunidade de se desenvolver, de crescer, novas possibilidades, ela começa a ficar desmotivada. Começou a ficar desmotivada, ela vai procurar outro ambiente. Ela vai procurar outra situação. Não é incomum você ver pessoas, às vezes, saindo de um lugar, indo para um lugar onde ela vai ganhar menos, mas ali ela vê oportunidades. Né? Então, desafios, oportunidade, motivação. Né? Então, dinheiro não é tudo, tanto para o empreendedor quanto para as pessoas que trabalham para você. Motivar a equipe não é só dar aumento de salário. Né? É ajudar essa pessoa a se desenvolver. Aí entra outros assuntos, aí você tem que conhecer quem são os seus funcionários, a parte interna deles de temperamento, de perfil, porque isso daí, tem um que ele quer realmente o salário, mas tem outro que ele prefere às vezes um elogio, um almoço. Ele se sente mais importante você chamando ele, você vai almoçar comigo hoje. Eu li um livro que foi para mim uma mudança de pensamento. Liderança Eficaz, do John Maxwell. Né? Esse cara ele fala sobre os tipos de liderança. Né? Então, tem o tipo de liderança que o cara trabalha com você pelo salário. Né? Porque ele paga bem, eu trabalho lá com ele. Tem o tipo de liderança que é pelo medo. Eu faço o que ele me pede porque eu tenho medo da reação dele se eu não fizer o que eu estou fazendo. E aí tem medo de ser mandado embora. Medo de ser mandado embora, etc. Tem os vários tipos de liderança. E tem a liderança motivadora. Que a pessoa está com você não pelo que você paga, não pelo que você pede, mas pelo seu ideal e por aquilo que você quer conquistar junto com ela. Então, a pessoa ela está com você não por aquilo que ela é obrigada a fazer. Né? Ela não acorda e fala assim, puxa, pelo amor de Deus, vou ter que ir para aquela empresa mais um dia que eu vou lá, né, camelar, passar minha dificuldade. Não, o cara ele tem que acordar e falar, pô, peraí, mais um dia de desafio, mais um dia, né, de novas oportunidades, etc. Então, criar esse ambiente, eu acho que é um dos maiores desafios do empresário. Né? Não significa que todas as pessoas vão ficar com você e não significa que todas as pessoas vão concordar com a sua ideia, com a sua visão. Porque tem gente que não concorda com a sua visão. Né? Então, tem gente que não vai ficar com você, por quê? Porque ele quer ter uma visão diferente. E aí, é um outro ponto que eu vou falar mais para frente. Como você se preparar ou se prepara, porque é exatamente isso aí, não vai ficar para sempre. Isso. Só que a empresa ela não pode mudar o seu jeito, a sua rotina, porque um funcionário saiu. Aí entra o lance do processo, de você... Aí, é o que a gente sempre fala assim, a empresa vale o processo que ela tem. Então, se o processo está na cabeça dos funcionários, a empresa não vale. O que vale é a cabeça daquele funcionário, a cabeça do Danilo. A verdade é o seguinte, uma empresa, o que é uma empresa? A empresa ela é constituída de pessoas. Ela não é constituída de produtos e serviços. Em primeiro lugar, vem as pessoas. Se você não tivesse pessoas, você não faz nada. Sem gente, nada acontece. Por isso que o empresário que ele tem dificuldade em lidar com pessoas, ele vai sofrer muito. Por quê? Porque ele tem que entender que ele é o estratégico e o visionário. Quem vai executar são as pessoas.
né? Então, difícil é você lidar com pessoas. Só que, ao mesmo tempo que uma empresa ela é constituída de pessoas, ela não pode depender de indivíduos. Ela não pode depender de uma pessoa específica e etc. Nem do próprio dono, nem do próprio empresário. Por quê? Se acontece algo com você, todas aquelas famílias e todas aquelas pessoas envolvidas vão perder tudo? Porque tudo depende de você, né? Então, uma empresa ela não pode depender de nenhum indivíduo. Ela tem que depender de pessoas. A empresa tem que depender de pessoas, mas não do indivíduo. Exatamente. Então, o que acontece? A grande questão é você ter essa visão de não permitir que pessoas venham dominar situações. Então, dentro desses 21 anos que eu trabalhei, né, com meu pai, nós tivemos uma situação onde a empresa saiu do âmbito familiar e precisou começar a se profissionalizar. Né? Com isso, nós contratamos uma... Até porque vocês tinham um limite, né? Era 5. E depois, na verdade, só eu fiquei um tempo e agora, graças a Deus, outras 2 irmãs minhas estão com meu pai. Mas, então, nós precisamos profissionalizar. Não podia mais ficar dependendo só do indivíduo Danilo, ou só do indivíduo Toninho, que era meu pai, mas a gente precisava profissionalizar a situação. Então, contratamos uma consultoria de processo. Né? E nessa implantação, muitas pessoas não se adaptaram. Por quê? Porque ela entendia que aquela área e o que ela fazia pertencia a ela e não à empresa. Por exemplo, o vendedor que às vezes acha que aquele cliente é dele e não da empresa. Né? Você sabe que teve um cliente que falou exatamente isso daí, e ele disse assim, eu tenho uma profissional que faz um determinado serviço muito bem feito. Quando a gente instaurou um processo e tinha que sair um pouquinho da forma como era feito, ela não aceitava. Tinha que ser do jeito... Eu perdi excelente pessoas. Era isso que eu ia te perguntar. Você chegou a perder excelentes profissionais, mas para fazer valer o processo. Pessoa que fazia muito bem o que fazia, só que quando precisou entrar no processo, porque no processo é exatamente isso, é exatamente você tirar da pessoa, do indivíduo, o domínio daquela situação. Né? Então, quando começou a tirar, muita gente não consegue se adaptar. Infelizmente, é um processo normal, né? Que acontece. Você tenta minimizar ao máximo essa situação. Para não acontecer, mas acontece. Vai fazer parte do processo. Vai fazer parte do processo, gente que vai sair. Então, quando você começa... Porque o processo, o que ele vai fazer? Ele vai trazer uma visão ampla do negócio e a ligação entre os departamentos, de forma clara. E que não fique dependendo de ninguém. Então, sempre vai ter uma pessoa que vai substituir essa não ausência. Uma vez eu conversava com um amigo do alto escalão de uma empresa multinacional e ele falou, ele é diretor nessa empresa, hoje está fora do Brasil, e ele disse o seguinte, lá nós temos já uma hierarquia no caso de falecimento. Faleceu alguém, já tem todo o processo de quem sobe, de caso. Quem entra, tal. E até eles têm uma questão de calamidade. Né? Porque como é uma multinacional, então, por exemplo, houve uma calamidade num país tal. Tá bom, como é que vai fazer? Ele vai quebrar toda a cadeia da empresa? Né? Então, já existe todo um projeto para que isso aconteça. Então, hoje, as pessoas têm que tirar férias. Às vezes o empresário fica, cara, esse cara vai tirar férias. E agora, o que eu vou fazer? Né? Eu vou ter que fazer o trabalho dele, etc. Você tem que ter na sua equipe sempre pessoas preparadas para assumir num caso de emergência. Nós não estamos falando aqui da pessoa fazer dupla função e etc. São casos de emergência que você vai diluir aquele trabalho de forma que a empresa não pare por causa de uma pessoa. Ou quando essa pessoa decide simplesmente, de uma hora para outra, sair da empresa. Ela tem todo o direito, né, de uma oportunidade. Porque senão você acaba dependendo do indivíduo. Você não pode depender do indivíduo. Então, ter os seus processos claros, né, bem estabelecidos, é um desafio. É sofrido. Por quê? Para você escrever e fazer com que as pessoas elas realizem daquela forma, é muito difícil. E assim, você abriu a Dampac, já qual o nome da Dampac? Uhum. Você abriu a Dampac, já tinha então essa experiência, essa vivência do seu negócio. E mesmo assim, qual foi, vamos dizer assim, a maior? Você fala, Daniel, eu depois como Dampac
teve de dor, assim, que você fala, meu... Tive muita dor, né? Primeiro porque eu saí de uma estrutura grande, né, estabelecida, e vim para uma estrutura... Na verdade, essa loja, você perguntou se eu já comecei como Dampac, né, ela já era uma loja que pertencia ao grupo, né, e a gente tirou ela do grupo da Casa do Papel e se tornou a Dampac. Mas ali era uma loja que ela usufruía de toda a estrutura do grupo. Então não tinha departamento financeiro, não tinha departamento de compras, né? Eu tinha ali 3 vendedores, um gerente e um estoquista. Eu não tinha nada mais da estrutura estabelecida, né? E aí foi aí que começou o desafio. Contratar a equipe, desenvolver a equipe, tudo do zero. Mas com certeza a experiência que eu tive, né, encurtou um caminho, lógico, de quem está começando do zero, né? Mas tive algumas situações, né, de essa adequação de equipe. Então, quando mudou essa estrutura, saiu do grupo, né? Então... Querendo ou não, você estava sozinho. Você se viu... Eu acho que é até natural, né? Você se viu sozinho. Na verdade, é você recomeçar, né? Que tem muita gente que vai passar por isso, né? Então, tanto o cara que ele já é um empreendedor e muda de segmento, por exemplo, ou o cara que ele sai, né, de um CLT e vai empreender no seu próprio negócio. E teve... sabe aquele momento que você fala assim, meu, quer saber? Vou voltar. Não tive. Não teve. Graças a Deus não tive. Acho que exatamente pelo aprendizado que eu tive com meu pai. Eu nunca vi meu pai falar sobre desistir. Nunca vi. Nós passamos dificuldade tremenda. Meu pai nunca foi um cara... Meu pai teve como que fala? A oportunidade, foi apresentado para ele uma alternativa. Na época que ele estava na dificuldade financeira, larga tudo aqui, vai embora para o Mato Grosso, começa um negócio novo lá e etc. Ele falou, não, eu cheguei aqui, eu vou resolver daqui para frente. Então, ele nunca fugiu de nenhum fornecedor que ele tinha dívida e etc. Então, isso eu aprendi com meu pai. Então, diante de todos os meus desafios, a única oportunidade que eu não tenho é de desistir, né? Então, lógico que teve dias que você fala assim, cara, não acredito que deu isso errado, até porque eu tinha experiência, porque como eu fui para o mesmo segmento, então não tinha muita novidade para mim, né? Então, muitos fornecedores já me conheciam, então a relação comercial eu já tinha, então isso me ajudou muito, né? Mas teve momentos, principalmente na formação de equipe, que formar uma equipe é o maior desafio do empresário, é formar a equipe. Porque produto, cara, só se ele for um industrial e onde ele vai desenvolver produto. Mas no meu caso, que é comércio, o produto está lá. Desenvolver equipe para aquilo é difícil. Então, eu tive muita dificuldade na formação da equipe inicialmente, que é natural, eu já esperava. Então, isso foi desafiador. Mas, assim, eu não tive nenhum momento de... Não, pô, vou largar, vou abandonar. Não tinha. O plano B era o plano A dar certo e vamos continuar. O plano B até né? Você tem que ter um plano B, né? Mas o plano B, ele não significa abandono. Ele é só o plano B, né? Então, não significa que você está abandonando o que você está fazendo. Né? E você não fica, vamos dizer assim, toda hora olhando para o plano B. Porque eu acho que, assim, um dos erros é você toda hora ficar lembrando do plano B. Olhando para o plano B. E aí acaba... como que eu posso dizer? Trazer para a Bíblia, vamos dizer assim. Davi ficava olhando a menina tomar banho. Bom, acho que nesse caso, tem muita gente que sofre, principalmente hoje com as redes sociais, é a base comparativa. Que acho que talvez é aqui que era Davi, né? Pô, essa mulher é bonita, vai casado com esse cara feio, né? Ela tem que casar comigo, né? Então, tem muito empresário que vive na base comparativa, principalmente nas redes sociais hoje, que a gente vê o pessoal postando sucesso, que é muito legal isso que você está fazendo, que está mostrando que o sucesso tem um alto preço a se pagar e entrando no detalhe desse alto preço que tem para se pagar. Então, tem muita gente que sofre com isso, base comparativa. Né? Uma experiência que eu tive que foi marcante na minha vida profissional. Então, nós tínhamos loja física do varejo, e aí eu decidi ir para o atacado, né? Ter vendedor externo, equipe de televendas e etc. E aí um belo dia, falei, vou começar a fazer visita. Imprimi uma tabela de preço, coloquei naquelas pastas com folha plástica, né? E enfiei embaixo do braço. Eu tinha um fusquinha na época, vermelho, chamava Maçã do Amor. Peguei a Maçã do Amor e fui visitar uma grande padaria aqui da nossa cidade. E
quando eu cheguei lá, né, me apresentei, etc. Quando eu sentei no balcãozinho assim do lado para fazer o orçamento, né, que ele tinha me entregue, encostou uma pessoa do meu lado, uma moça loira, encostou do meu lado. Era um menino, eu tinha 21 anos. Ela encostou do meu lado e falou assim: quem que é você? Eu falei: prazer, Danilo, trabalho na Casa do Papel. Aí ela falou assim: Casa do Papel? Para, Casa do Papel tá quebrada. Casa do Papel tá... O que você está fazendo aqui? Vocês não têm preço. Aqui é a gente que atende e tal. Falou o nome da empresa dela. Falei: você pode deixar eu terminar meu orçamento aqui? Né? Tal. Fiz o orçamento, preenchi naquele pedidinho que eu tinha comprado na papelaria. Todo né? orgulhoso. Né? Pô, fiz um negócio... Todo orgulhoso, dá mó vergonha, né? Tal. Aí fiz o orçamento, tal. Entrei no Fusquinha. Pô, o menino, cara, eu chorei, velho. Chorei no Fusquinha. Fui embora, tal. Graças a Deus, nós na época nos tornamos, depois de um tempo, quase que o fornecedor exclusivo dessa rede de padarias. Né? Então, tem momento que você vai... Só que tem gente que vai o quê? Olha a minha situação, eu vou me comparar com outra empresa, ou com outro empresário, com outra equipe que já está estruturada. Trilhe o seu caminho, velho. Acho que a grande questão é você trilhar o seu caminho. Porque se você ficar de olho no caminho dos outros, cara, cada um tem o seu caminho. Cada um tem a sua história, cada um tem... Então, assim, exemplo maravilhoso, ter exemplo de outras pessoas, conselho de outras pessoas, né? Mas você não pode querer ter o caminho de outra pessoa, você tem que percorrer o seu caminho, né? Então, esse é o desafio. Então, por exemplo, quando eu saí da sociedade com meu pai, uma das situações que eu tive que administrar é o quê? Peraí, agora é o meu caminho. Não é mais o caminho do meu pai. Não é aquela... É o meu caminho. Então, eu tinha que entender que é o quê? Peraí, né? Eu tive sempre muita liberdade com meu pai, graças a Deus. Então, assim, eu pude, né, participei de todos os processos da empresa. Essa visão do meu pai foi extraordinária. Aquilo que a gente já falou, comecei lá no estoque, fui de tudo, né? Então, trilhar o meu caminho também começava o desafio. Peraí, qual é a história que eu quero construir? Né? O que eu quero fazer? Então, isso foi um desafio pessoal, né? E foi, ao mesmo tempo, motivador. Né? Então, acho que não se comparar é a questão. Você falando assim, veio... a gente, às vezes, liga muito o comparativo e esquece do contemplativo, né? Uhum. A gente esquece de contemplar o que a gente já conquistou. Porque se você... dando o seu exemplo, você foi fazer o pedido, tentar um novo cliente... A pessoa tentou te mostrar um lado comparativo. Meu, olha a minha. Você quer disputar comigo? Né? E aí você ali... E muitas pessoas, às vezes, se travam ou param ali. Isso. Então... Né? Que é o que às vezes as pessoas... Uma frase que a gente vê, a pessoa falando assim... O deserto é um lugar de passagem. Uhum. Ele não é um lugar para você instituir morada e ficar ali. E às vezes as pessoas acabam esquecendo o contemplativo. Falam assim, meu, eu estava aqui, eu estou aqui, eu vou chegar aqui. Mas olha o tanto que eu já percorri. Ó, ninguém chega num determinado local sem antes ter a sua trajetória. Então, quando você pega no GPS, você joga o endereço, o que o GPS ele vai fazer? Para o GPS funcionar, ele precisa aonde você está. Se você não tiver no GPS o lugar que você está, ele não vai funcionar, e aonde você deseja ir. Então, ninguém é teletransportado, até agora, por enquanto, ninguém é teletransportado de um lugar para o outro. Ele vai ter que passar por esse trajeto com os seus desafios, né? Então, qualquer pessoa tem que entender que ele tem que passar pelo seu trajeto. Não adianta, cara, querer... Uma vez eu vi um rapaz conversar comigo, e ele me fez a seguinte pergunta: Danilo, qual foi o pulo do gato? Eu falei para ele assim: primeiro, que eu não gosto de gato. Segundo, não existe pulo do gato. Não existe atalho. Você está me perguntando isso porque você está vendo onde eu estou hoje. Mas naquele dia, na padaria, com o Fusquinha, amassando amor, com o assoalho estourado, sendo humilhado por uma outra pessoa e chorando, você não estava lá naquele momento. Então não tem pulo do gato. Teve muito trabalho, teve muita dedicação, teve muita firmeza de ânimo, né? Eu gosto muito da questão de coragem, né? Coragem não é ausência de medo. Tem gente que acha que coragem é ausência de medo. Coragem não é ausência de medo. Coragem é firmeza de ânimo ante ao perigo. Então, peraí.
tem algo desafiador que me traz medo, mas eu vou enfrentar essa situação e vou enfrentar o meu medo. Isso é coragem. Coragem é enfrentar os medos, não ter ausência de medo. Então tem gente que no momento do medo, ele abandona. Porque se você tiver a ausência do medo, pode ser alguma coisa até irresponsável. Isso, Né? isso é onde o cara se mata. Né? O medo, ele é uma ferramenta que foi colocada por Deus em nós. Por quê? Porque senão você não tem medo, cara. Você quer andar na beira do penhasco o tempo todo. Tem hora que você precisa andar na beira do penhasco para você sobreviver, beleza, mas não é o tempo todo. Né? Passar pelo deserto, você passa pelo deserto. Por vezes, muitas vezes. Mas você não pode morar no deserto. Né? Acostumar com o deserto. Você vai passar por ele. Esse é o objetivo. Tem gente que vai ficar mais tempo, tem gente que vai ficar menos tempo. Beleza, não é base comparativa, mas eu estou passando. Então, entender que você não pode abandonar aquilo que você... Agora, não é irresponsabilidade, que é o que você está falando. Tem gente que, por orgulho, o cara não quer abandonar. Então, você tem que entender, peraí, isso aqui não está dando certo. O que eu vou fazer para mudar? Né? E aí você vai arrumar alguma estratégia e você vai mudar. Eu lembro uma vez que, cara, comecei a ter muito problema na separação de pedido. Pensa num monte de pedido que estava chegando errado, a empresa começou a crescer, os desafios começam a surgir novos, porque é sempre assim. Quanto mais a sua empresa cresce, mais desafio ela vai ter. Esquece aquela ilusão de que vai crescer. E se ela está muito... é porque ela não está crescendo. Exatamente. Então com os novos desafios, então nós tivemos situação onde pedido errado. Cara, eu fui almoçar aquele dia no McDonald's, sentei no McDonald's e falei assim, meu Deus, eu preciso de uma ajuda, cara. Porque eu não sei mais o que fazer. E provavelmente já foi no McDonald's porque já tinha passado o horário, né? Não, era 4 horas da tarde. Era 4 horas da tarde, né? Cara, tô lá no McDonald's, a hora que eu olhei, os caras separando os lanches, mano. Monitorzinho e tal. Eu já sei, velho. Fui lá e montei um processo muito parecido com o do McDonald's, ajustado ao meu negócio, né? Resolveu. Então você vê, é uma constante busca de desafios. Vou desistir, vou abandonar, né? Não, não tem outra alternativa. Você falou um ponto que, assim, infelizmente, muita gente procura o contador procurando o pulo do gato qual que é a estratégia para eu dar o jeitinho. E a gente fala, não tem jeitinho. O jeitinho é fazer o certo. E eu sei, acompanho, que vocês lidam com isso. Uhum. Que você escolheu em fazer o certo. Uhum. E quase todos os seus concorrentes, não vamos generalizar, falar todos, mas quase todos não... Como que eu posso dizer? Não faz dessa forma. Infelizmente... E isso para você tem um preço, tem um custo. Uhum. E como que é isso para você? A escolha de falar, não, eu vou fazer o certo. Uhum. Infelizmente, no Brasil, a questão da sonegação de impostos ela ainda é muito forte. É quase que uma cultura, né? No Brasil, a sonegação de impostos, né? Então, daí tem gente que vai culpar o sistema de governo e etc. Cara, a verdade é a seguinte, né? Quando você faz o certo, você colhe o certo. Você faz o errado, você vai colher o errado. Então tem muito empresário, por exemplo, né, que vai meter a boca no governo, no sistema de governo, vai falar que o governo rouba e tal. Que não vê retorno. Tal. Aí ele vai lá, protesta, tal, não sei o que, tá. Mas se ele está fazendo a mesma coisa, porque sonegação de impostos é roubo. Sonegação é pesado falar isso, mas sonegação de impostos é um crime, você sabe disso, é um crime, né? E dependendo do nível que é a questão da cana, né? Então, nossa filosofia é o quê? Cara, eu quero fazer tudo certo. E não só na questão de impostos, mas na questão de equipe. Então, eu não pago nada por fora, né? Não contrato pessoas sem registro, né? Não faço acordo com funcionário. Se eu tenho que mandar embora, eu tenho que mandar embora. Se você quer sair... Se ele quer sair, ele quer sair, né? E são situações que às vezes, cara, o pessoal... mas é que eu preciso receber o meu seguro-desemprego. Cara, mas se você está indo para um outro emprego, você não tem que receber seguro-desemprego, né? Então, a gente procura fazer o certo. Isso é muito difícil. Por quê? Infelizmente, não é a filosofia da maioria. Só que eu entendo o seguinte, que quem fizer agora, começar agora, se organizar agora, planejar agora,
vai sobreviver. Eu sempre digo que crise é desinfetante, vem matar praga. Então não pode esperar a crise chegar, uma mudança, uma grande crise chegar para você se organizar. Se organiza antes da crise. Por quê? Porque quando a crise chegar, você está pronto. Então a gente sabe que essas questões, o governo eles têm se preparado cada vez mais. A crise, às vezes, ela revela quem você é. Exatamente. Só vai mostrar quem você é. Só vai levantar o tapete e vai mostrar a sujeira que está lá embaixo. Né? Então, é um grande desafio. Só que é possível. Né? Você ganha menos do que se sonegasse? Ganha, mas na verdade aquilo não... Aí entra o comparativo. Exatamente. Se você não tiver com essa visão do comparativo, você vai estar na visão do contemplativo. Não interessa, mas você vai ganhar 30%, eu estou ganhando só 10%. Mas contempla os 10%. E aí entra essa questão de visão e de propósito. Né? Tem um texto que eu gosto na Bíblia que diz assim: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então, nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça, ou seja, fazer o que é certo. Porque aos olhos do Senhor é sim, sim, não, não. Não tem meio certo. É fazer o certo. Fazer o certo é difícil? É. Dá trabalho? Muito. Mas eu deito no meu travesseiro e eu tenho paz do que aquilo que eu estou fazendo. Então, e crendo que o quê? Quando você faz o certo, você vai colher o certo. As outras coisas vão sendo acrescentadas. Então, de uma certa forma, aquilo vai retornar para você, às vezes não só no âmbito financeiro, mais uma vez, mas na sua qualidade de vida, na paz daquilo que você faz, né? Na continuidade daquilo que você faz. Isso vai te trazer uma certeza, uma convicção de que é possível. Né? Uma das filosofias que a gente tem na empresa é essa: sempre acreditar que é possível. Você não pode, sabe, cara, eu acho que isso não pode, não dá. Então, se não dá, não dá, nem entra. Você não pode entrar na dúvida. Se você acreditar que aquilo é possível, pode se tornar uma realidade. Não é acreditar na lei do segredo, que atrai coisa boa, não é nada disso, é resultado de trabalho. Mas de trabalho certo e que vai trazer uma situação consolidada. Então, é um desafio? É. É possível? É. Muito mais trabalho? Muito. Muito mais difícil? Muito. Mas eu posso dizer que vale a pena. Por quê? Porque você sabe que você está trilhando um caminho que é o caminho certo. Nunca vai ter uma situação, olha, descobrimos algo que o Danilo fazia errado, que a empresa fazia errado, né? Como a gente viu agora há pouco tempo aí, né? Um grande varejista que foi lá, mostrou que estava fazendo tudo errado. E aí? Adiantou que anos de trabalho, né, maquiado numa situação que estava errada. Então, e que agora, às vezes, o benefício que ele teve lá atrás com a maquiagem não está valendo a pena o que tá sendo mostrado agora. E a maioria das pessoas, quando ela faz errado e não se prepara ainda para ser descoberta. Né? Faz errado e não está preparado. Acha que nunca vai ser descoberta. Nunca vai ser descoberta. Vai gastar com coisas que não deve se gastar. Então você vê, é uma cadeia que vai quebrando, né? Uma convicção daquilo que você está fazendo. E você sabe que às vezes a gente conversa com o cliente e fala exatamente isso. Tá, então você vai... Aí ele fala assim, mas se eu for fazer isso daí, então eu faço certo. Se eu tiver que guardar. Isso. Então faz se eu vou ter certo. que fazer uma provisão para o problema, então... Exatamente, então já faz Faz o certo. Faz o certo. É muito mais difícil? Mas é possível, cara. Eu acho que assim, né, a gente não pode ficar fazendo as coisas só olhando para o curto prazo. Tem gente que só olha para o curto prazo. Espera aí, eu estou estabelecendo uma empresa para quê? Né? É para eu só usufruir nesse momento, porque você tem que usufruir do momento, é lógico. Você não pode viver só olhando para o futuro, mas também não pode viver só olhando para o presente. Por isso que planejamento, eu fiz algo que também me ajudou muito, né? Um curso de planejamento estratégico. Cara, é maravilhoso você saber aonde você quer chegar, em quanto tempo você quer chegar e de que forma você quer chegar. Pode ser que você não acerte nessa receita, mas ela tá te levando para um caminho certo que você só vai ter um ajuste. Aquele lance que você chama no GPS o endereço, quando você chega, mas essa rua mudou. Antes a mão era nesse sentido, agora ela é contramão. E o GPS ainda não sabe, mas beleza, vira aqui que você vai ajustar e você vai chegar no mesmo lugar, vai ter um ajuste no meio do caminho. O próprio GPS, ele não fala assim, para.
Não, ele já vai reprogramar. Ele já vai reprogramando. Isso você vai aí. andando, ele fala, vira direita. isso aí. Você fala, eu vou fazer um círculo, tudo bem. Mas ele não falou assim, pare e dá ré, É isso volta. aí, é isso aí. Ele... Então, eu acho que a pessoa que entender, o empresário que entender isso hoje, né, e ele começar a se organizar, se planejar, ter bons parceiros, né, para que isso aconteça, é fundamental. Né? Então, quando né, eu vim para a minha empresa com essa filosofia, então a primeira coisa que eu fiz é o quê? Eu preciso trocar de contador. Preciso de um parceiro que tenha uma visão diferente do que essa que eu tenho, que é isso que você está falando. Peraí, cara, vamos se organizar, faz o correto e etc. E tal. Então, quando a gente entrou por esse caminho, confesso que ainda é um desafio, né? Um grande desafio. Né? Mas, cara, é possível, dá, e em paz. E assim, às vezes tem benefícios que você não consegue ver, mas ele surge e quem já está nesse processo consegue pegar mais rápido. Vou dar um exemplo, o Mercado Livre. Uhum. Talvez lá atrás, há 20, 30 anos atrás, como que era? Notinha à mão, no bloco, tinha aquele pessoal que fazia o quê? Não usou, volta com a nota, junta todos, cancelava. Fez a venda, mas cancelou a nota. Depois veio a nota fiscal eletrônica, acabou, não tem mais isso, é a DANF. Aí você já falou, não, aqui não sai nota produto sem nota fiscal. E agora, uma realidade que já se tornou realidade, que é a venda online. E aí o Mercado Livre, o que ele faz hoje? Não sai mais produto sem nota. Quem já está estruturado, já está no full. E a gente sabe que ali no Mercado Livre, quem consegue fazer a venda no full, vende muito mais. E aquele que ele está se preparando, arrumando um sistema, arrumando as suas notas, porque ele estava acostumado com o quê? Não, só sai, só passa, faz o Pix, faz não sei o que, faz o TED, emite um boleto, mas não emite a nota. Agora ele tem que emitir a nota de tudo. A questão do e-commerce, né, ela uma revolução aí pós-pandemia, né, que ela já vinha acontecendo, mas pós-pandemia ganhou força absurdamente. Quando eu decidi ir para o e-commerce, a gente já estava preparado nesse sentido. Então não foi algo que eu precisava planejar, me organizar, saber como é que era, como que não era, não, já estava pronto. Então eu sempre comprei 100% com nota, sempre vendi 100% com nota. Quando a gente entrou, e o Mercado Livre é só 100% com nota, não era para mim algo diferente. Então não foi algo que eu tive que sofrer para me adaptar, adequar a empresa a essa realidade. Então não passamos por esse processo, né? E não adianta, para você escalar no e-commerce, você tem que trabalhar direito. É um grande desafio. Porque o e-commerce foi uma grata surpresa. No meu segmento, eu achava que o e-commerce não ia funcionar. Quem que vai comprar embalagem, produto de limpeza? Né? Hoje, a gente sabe que as pessoas compram muito produto de limpeza, por exemplo, para a sua casa, compram muito pela internet. Mas eu achava que não, que isso aqui era uma questão regional e etc. Frete seria caro. Quando eu fui ver a realidade do mercado, cara, monstruoso. E organizado, em 6 meses, se tornou 25% do nosso faturamento. Com perspectiva, até o final do ano, se tornar 50% do nosso faturamento. Né? Então, mais uma vez, trabalhar organizado em todas as áreas. Né? Você encurta caminhos que lá na frente vão surgir oportunidades. E assim, a gente está vivendo uma era tecnológica de inteligência artificial que está super em alta. Tem, né, chatbot que chama, né? Chat GPT. Então, assim, a gente sabe então que o Mercado Livre ele tem uma inteligência artificial por trás da estrutura, da infraestrutura ali, que faz essa entrega, que às vezes a gente fala assim, mas pera, um cliente vai falar assim, meu produto às vezes é mais barato e não vende. Você faz a pesquisa e não aparece. Então, por quê? Porque tem uma inteligência ali por trás. Para você, com essa organização, foi mais fácil entender esse algoritmo, essa inteligência artificial do... Eu acredito que foi. Né? Primeiro que uma coisa que o empresário tem que entender, e é difícil, cara, você tem que ter um envolvimento real com o seu negócio. Então, no primeiro momento, quando surgiu a questão do Mercado Livre, o que eu fiz? Eu contratei uma pessoa,
para vir fazer anúncio, porque eu tinha essa ideia, faz o anúncio, coloca lá, tá. E eu contratei essa pessoa, trouxe a pessoa, o cara chegou a fazer 2.500 anúncios. Só que, cara, não vendia. Né? E aí essa pessoa acabou saindo da empresa e eu falei, não, peraí, eu vou encostar agora nesse negócio. Encostei, comecei a buscar, fiz curso, aprendi um pouco sobre a questão e aí eu fui começar a desenvolver o negócio de forma mais aplicável. Então isso aconteceu em novembro, né, de 2022, nós estamos em março de 23, né? Se tornou 25% do meu negócio. Só que, por trabalhar certinho, porque o algoritmo ele é isso, ele vai filtrar quem trabalha direito. Então, ele tem critérios no algoritmo para entender, porque não é só você ter preço. Né? O e-commerce não adianta você ter preço, porque a grande questão é você entregar o que você está oferecendo. E entregar com todos os critérios. Porque quem vai comprar pela internet, o cara não está vendo o produto. Então, você tem que saber mostrar seu produto para que o cara ele tenha clareza do que ele está comprando, porque senão chega lá... Você já viu aquelas histórias que o cara compra um tênis da Nike, chega lá um chaveirinho, né, da Nike. Tijolo na caixa. Eu comprei um tênis, mas era foto de um chaveiro do tênis, não era o tênis em si. Né? Entendi. Então você tem que saber mostrar o produto que você está vendendo. Então, esse é o primeiro desafio. Segundo desafio, você tem que entender que você tem que atender a expectativa da pessoa que está lá do outro lado, porque a expectativa... Eu sempre digo que uma venda, ela não inicia ou termina na hora que você fecha o pedido. Ela termina lá na concretização, na entrega... Na felicidade do seu cliente. No retorno do seu cliente, dizendo assim, cara, chegou perfeito, do jeito que eu comprei e tal. Então vai chegar lá no final. Faturei, emiti a nota e despachei, fiz a venda. Esquece. Então tem muita gente que o quê? Devolução de monte, porque o cara ele mostra um produto e ele entrega outro, né? Então, isso faz parte dessa inteligência, do algoritmo. O algoritmo do Mercado Livre, falando do Mercado Livre, ele faz com que você, ele impõe critérios para você cumprir esses critérios. Se você cumprir esses critérios, ele te mostra. Se você não cumpre esses critérios, ele não te mostra. Ele vai te dando oportunidades. Ele vai te dando chance. Até porque se ele abrir a porteira, se você está desorganizado, você não aguenta. E dele te ajudar, ele vai te atrapalhar. Ele te quebra. Ele te quebra. Ele te quebra, porque no desespero o cara ele vai tentar fazer, que foi no início lá atrás do e-commerce, muita gente quebrou por causa disso. Por quê? Porque não tinha esse filtro, soltava no cara, o cara desesperava, tal, perdia o negócio. Ao invés de ganhar, ele perdia. Então, mais uma vez, nada é por... O nosso negócio, você viu, eu estou falando de novembro para cá, 5 meses, 6 meses, mas... Houve uma tentativa frustrada no início do ano de 2022. Né? Então, por quê? Porque eu tenho que encostar, eu tenho que entender o meu negócio, tenho que entender a real necessidade. Lógico, hoje eu tenho pessoas envolvidas no processo, tenho pessoas que estão assumindo, né, os seus departamentos, o departamento de desenvolvimento, de anúncio, de inteligência, porque não adianta, mais uma vez, só você sair lá anunciando um monte de coisa que não funciona. Então, hoje aí você vai tendo equipe, né? A estrutura de compras mudou. A estrutura de compra mudou. Porque o cliente do e-commerce não é igual ao meu cliente de loja, não é igual ao meu cliente do televendas. Ele é um outro cliente com outra necessidade. Você precisa ter a loja, a prateleira, que tem esse cliente, tem o cliente da ligação e agora tem o digital. Eu acho que você tem que ter essa visão, que você tem que estar em todas as frentes. Okay? O cara que ele está fora do digital hoje, ele está perdendo. O cara que ele estiver fora de uma loja, ele está perdendo. O cara que ele não estiver fora de uma equipe externa, de um televendas, ele está perdendo. E falando tudo é digital, oportunidade. E falando do digital, você indica que, vamos dizer, o empresário hoje ele precisa ir para o digital. Se o produto dele permite, sem dúvida. Quem tiver... É o futuro. Porque eu vi uma entrevista que alguns falam assim... Mesmo que, às vezes, o digital, ele ajuda as vendas do físico. Sim. Então, mesmo que, às vezes, seu produto no digital não é tão procurado, mas ele estando no digital, ele aumenta as vendas do físico. Sim. A sua empresa ser conhecida em todas as frentes é importante.
Agora, o digital, o importante é que ele quebra a barreira da distância e ele quebra a barreira física, dessa questão do cara ter que sair, catar o carro dele, ir até a sua empresa, ou ter que pegar o telefone e ligar. Tem gente que não quer, o cara quer entrar, comprar e acabou, não quer falar com ninguém. Né? E, cara, hoje eu vendo para o Brasil inteiro. Né? Então, você vende, não tem mais barreira. Né? Então, as barreiras não significa que você não vai ter que ter um atendimento pessoal. Tem muita situação que eu preciso tratar de uma forma não robótica. Né? Pessoal, eu gosto muito do tratamento pessoal. Né? Existe um padrão, existe um procedimento, mas, cara, você tem que entender, mais uma vez, você está lidando com pessoas lá do outro lado também. Então, surgiu, esses tempos agora, nós tivemos um caso, uma pessoa do Mato Grosso comprou e chegou lá, o produto não adaptou com o que ela queria. E ela não conseguiu fazer a devolução, ela perdeu o prazo. Problema na família dela, etc. Tal. Ela queria devolver. Você entendeu que não era má fé, nada. Cara, tá bom. Vamos dar um jeito. A gente deu um jeito, atendeu, dividimos o valor do frete com o cliente, etc. e tal, e atendemos a necessidade dela. Então, isso aí é o problema seu. A pessoa está lá no Mato Grosso, não tem nada com ela. Cara, mais uma vez, você tem que entender que toda pessoa ela é importante. Uma pessoa, para falar bem do seu negócio, ela vai falar bem para 1, 2. Para falar mal, ela fala para 10. Fácil. Entendeu? Mas ela comprou no Mercado Livre, ela não sabe o seu nome. Cara, mas ela sabe o seu nome, ela sabe quem você é e ela vai falar mal. Então, entender isso, né, do tratamento pessoal. E aí, mais uma vez, aí o mercado vai entendendo, pô, esse cara tem condições. Por exemplo, falando do Mercado Livre, ele vai falar, esse cara tem condições de atender. Deixa eu soltar ele mais um pouquinho. Deixa eu soltar ele mais um pouquinho. E aí a coisa ela vai escalando e ela vai acontecendo. Se você não cumprir os critérios... Porque ele vai criando parceiros, porque assim, a gente sabe que o Mercado Livre também vende. Ok. Mas o principal dele é vender garantia. Não, o Mercado Livre, quando ele começou, todo mundo tinha medo. Então, ele foi trabalhar exatamente isso. Nós temos que tirar o medo das pessoas que compram da gente. Então, hoje ele tem a compra garantida, que é o quê? Em 7 dias, se você quer devolver o seu produto, pode devolver. Então, você vai devolver o seu produto, em 7 dias você vai ter o seu dinheiro de volta. Então, existe essa garantia. Então, hoje o Mercado Livre ele quer trabalhar com parceiros que não vão queimar o nome dele. Perfeito. Então, o que ele conseguiu conquistar não vai ser... Então, ele criou filtros e critérios para que as pessoas que trabalhem com ele deem um bom atendimento. O cara que não dá um bom atendimento, não adianta, ele não vai escalar. Ele vai deixar de vender? Não, mas ele sempre vai vender pouco. Ele vai começar a escalar quando ele der um bom atendimento, quando ele tiver um produto de qualidade. Então, gente que vende produto falsificado, cara, não esquece, você vai cair. É questão de tempo que eles vão entender que o seu produto... Hoje, a Polícia Federal, né, tem hoje ponto de fiscalização dentro dos centros de distribuição do Mercado Livre. Então, ele pegou produto falsificado, ele apreende o produto falsificado dentro do Mercado Livre. E aconteceu isso, você é desqualificado como vendedor na hora. Então, não adianta. Mais uma vez, é trabalhar certo em todos os sentidos. E aí, se você trabalhar certo, vai acontecer, vai vender, vai escalar. E aí, hoje, né, nós estamos falando do Mercado Livre, mas o Mercado Livre hoje é uma porta. O mundo virtual, né, o e-commerce, ele tem infinitas portas. Né? Hoje você tem centenas de marketplaces, onde você pode vender fora a sua loja. E fora as diversas empresas que você pode desenvolver no mundo e-commerce, que, diferente de uma loja, você não está limitado a um segmento de produtos, você não está limitado a um espaço físico de loja. Né? Então, hoje, por exemplo, nós estamos indo para outros segmentos de mercado. E é isso que eu ia te perguntar, porque você até comentou que vocês não pensam só no curto prazo. Uhum. Né? O empresário ele não pode, né? Não é só vocês. O empresário em si não pode pensar só no agora. Uhum. Ele precisa trabalhar no curto, médio e longo prazo. Precisa ter isso daí. Não sei se vocês têm isso. Um planejamento. Sim. Não sei, por agora, quais são os próximos passos, quais são as próximas ideias de vocês? Bom, falando da Dampac, né, nós estamos agora nos próximos 5 anos, tem projetos, né, de abertura de nova loja, né,
e o fortalecimento do e-commerce e o fortalecimento da nossa marca, né? Do nome. Do nome, né? Porque no e-commerce o nome ele é muito importante, você precisa ser lembrado. Então, então, nos próximos 5 anos, o forte investimento vai ser no fortalecimento da marca, né? No branding. É questão de tempo que eles vão entender que o seu produto... Hoje, a Polícia Federal, né, tem hoje ponto de fiscalização dentro dos centros de distribuição do Mercado Livre. Então, ele pegou produto falsificado, ele apreende o produto falsificado dentro do Mercado Livre. E aconteceu isso, você é desqualificado como vendedor na hora. Então, não adianta. Mais uma vez, é trabalhar certo em todos os sentidos. E aí, se você trabalhar certo, vai acontecer, vai vender, vai escalar. E aí, hoje, né, nós estamos falando do Mercado Livre, mas o Mercado Livre hoje é uma porta. O mundo virtual, né, o e-commerce, ele tem infinitas portas. Né? Hoje você tem centenas de marketplaces, onde você pode vender fora a sua loja. E fora as diversas empresas que você pode desenvolver no mundo e-commerce, que diferente de uma loja, você não está limitado a um segmento de produto, você não está limitado a um espaço físico de loja. Né? Então, hoje, por exemplo, nós estamos indo para outros segmentos de mercado. E é isso que eu ia te perguntar, porque você até comentou que vocês não pensam só no curto prazo. Né? O empresário ele não pode, né? Não é só vocês. O empresário em si não pode pensar só no agora. Ele precisa trabalhar no curto, médio e longo prazo. Precisa ter isso daí. Não sei se vocês têm isso. Vocês um planejamento. Sim, e, sim. Eu não sei, por agora, quais são os próximos passos, quais são as próximas ideias de vocês? Bom, falando da Dampac, né? Nós estamos agora nos próximos 5 anos, tem projetos, né, de abertura de nova loja, né, e o fortalecimento do e-commerce e o fortalecimento da nossa marca. Né? Do nome. Do nome. Né? Porque no e-commerce o nome ele é muito importante, você precisa ser lembrado. Então, então nos próximos 5 anos, o forte investimento vai ser no fortalecimento da marca, né? No branding. Então, a gente quer fortalecer a marca, porque a marca ela vai trazer confiança, né, na aquisição. Então, esse é o objetivo dos próximos 5 anos da Dampac. Mas, agora, Danilo, como empresário, nós queremos partir para outros segmentos. Né? Diversificar. Diversificar. Então, a gente já começou isso, já tem, né? Isso já está rolando. Então, eu já estou indo para outros segmentos, estou indo para ramo de ferramenta, né? Ramo de artigos para piscina, manutenção de piscina. Então, isso já está rolando, já está acontecendo, ainda é muito no começo, né? Mas já está acontecendo. Então, o nosso objetivo é investir na questão do e-commerce, né? Nesses outros segmentos aí. Ainda assim no comércio, ainda assim no mesmo distribuição. Isso, na mesma atividade ali. Só que novos produtos, outras frentes, vamos dizer assim. Outras frentes, né? Por essa... porque assim, mais uma vez perguntaram pro Abílio Diniz, quando ele vendeu o Pão de Açúcar, ele foi e comprou granja de frango. E ele se tornou um dos maiores produtores de frango do mundo. E nessa entrevista o cara falou assim, mas como assim? Você saiu lá da rede hipermercados e etc. E ele falou, cara, toda empresa se resume a 3 coisas, 3 P's. Processo, pessoas e produto. Então não importa onde eu esteja. Se eu fizer isso aqui bem feito, vai rolar. Né? Então é isso que eu entendo. Então eu já tenho um conhecimento e uma estrutura que me permite começar agora a dar novos passos. Olha o tamanho desse, olha o tamanho daquele. E aí você já nem vai. Tem gente que quer começar grande. Né? Então essa é a minha filosofia. Começa pequeno, bem feito, que você pode se tornar grande. Bem feito. Tem gente que começa grande para depois morrer pequeno. Vamos dizer, começa como pequeno, mas pensa como grande, principalmente na hora de fazer processo, estruturar, esses 3 P's. Processo, pessoas e produtos. Não adianta querer, né, pular. Quando aquele rapaz veio conversar comigo sobre o pulo do gato, né? Como que você pulou? Não existe pular etapa. Se eu quero entrar num segmento, cara, eu preciso conhecer desse segmento.
Eu preciso trazer pessoas que conheçam desse segmento, né? Nós precisamos entender como esse segmento funciona, as suas particularidades. Então não adianta pensar que isso vai acontecer de uma hora para outra. O empresário ele tem que ser estratégico. Por quê? Se você fica preso no processo, você não consegue enxergar com clareza o que está acontecendo. E você não tem tempo, talvez, para poder... Não tem como. Não tem como. Você está preocupado. Então, hoje, faz alguns anos que eu já tenho essa filosofia do que eu não posso me envolver em processos que dependam de mim dentro da empresa. Por quê? Porque eu preciso estar fora para poder enxergar o que precisa ser melhorado, o que precisa ser resolvido. Não significa que, se o Danilo sair, vai continuar tudo normal. Na verdade, você sempre vê quando uma pessoa é boa no que ela faz, quando parece fácil. Eu não esqueço uma vez que tinha um cara pintando, né, a empresa e ele fez um grafiato. Quando eu vi ele fazendo, eu falei, meu Deus, como que eu estou pagando esse cara para fazer isso aí, cara? Tal, e aí minha mulher queria fazer um grafiato atrás da cama de casa. Eu falei, eu vou fazer. Saí, comprei as latas de grafiato, tal, fui fazer em casa. Perdi o final de semana e ficou uma Perdeu o produto. Perdeu o processo. Precisei pagar mais caro pro cara vir arrancar o que eu tinha feito de errado. Por quê? Porque quando a pessoa é boa no que ela faz, parece que é fácil o que ela faz. Parece que é fácil. Né? E não é assim que funciona. Você fazer o grafiato, o cara já fez, ele já aprendeu muito para fazer aquilo. Então, você tem que entender, cara, que tudo bem, você tem que entender dos processos. Você tem que saber o que precisa ser feito. Agora, você não pode ficar preso a essa execução, senão, mais uma vez, você não escala. Então, por exemplo, tem empresário que ele tem dificuldade em passar a carteira de cliente para vendedor. É aquele cara que começou sozinho, do nada, formou uma carteira de cliente e tal, e aí ele está crescendo, só chega um determinado momento que ele não consegue mais crescer, ele se limita ao seu braço, e aí ele precisa contratar pessoas. E aí o que acontece? Quando ele chega nessa parte da contratação de pessoas, ele trava. Porque esse cara vai roubar meu cliente, porque esse cara vai fazer aquilo, porque esse cara vai fazer aquilo. Tal. E ele não escala. E aí ele fica preso naquele processo, ele não escala. E não só não escala, como sofre. Por quê? Porque ele vai querer escalar, porque ele tem a visão empreendedora, só que ele fica sofrendo. Então, você tem que entender que você tem que pôr pessoas. Então, hoje, eu não tenho mais nenhum processo de forma contínua que eu tenha que me fixar. Por quê? Porque eu tenho que ter a visão estratégica. Para ter a visão estratégica, eu tenho que ter esse tempo, eu tenho que ter essa qualidade para mim me afastar e falar, cara, deixa eu ver o que está errado. Então, quando eu fui tentar resolver o que estava acontecendo de errado na separação de pedido, não era eu que separava os pedidos. Eu consegui observar de fora, encontrei uma... Porque se fosse você que separava, você não ia encontrar o erro. Não, você não consegue. Você não consegue ter essa visão. Então, o empresário ele tem que ter essa visão de sair fora, né? Para poder olhar e ver para aí como que eu vou fazer, né? Então, mais uma vez, você tem que ter essa condição. E essa condição, por vezes, eu já tive situação que era assim, quando a gente começou lá atrás, a carteira de cliente estava na minha mão. Eu tinha que contratar um vendedor. Para contratar um vendedor, o cara não vem. O cara vem para ganhar dinheiro. Só que o que eu tive que fazer? Eu tive que ganhar menos naquele primeiro momento para trazer esse cara, porque eu não tinha... Foi um investimento. É um investimento. Eu tenho que ganhar menos, trago o cara, invisto nele e a maioria não fica os primeiros, cara. Você formar uma equipe leva tempo. Passa um, passa dois, você tenta minimizar, você vai criando um processo, mas chega um determinado momento que fica. E aí quando fica, desenvolve, aí você tem condição de começar uma outra carteira, contratar um outro vendedor. E aí você já tem uma equipe formada, essa equipe já vai ajudar na outra equipe. E aí vai. Por isso que às vezes a pessoa lá olha e fala, nossa, cara, qual foi o pulo do gato para você conseguir chegar? É tão fácil. Você é um cara, por exemplo, que você tem liberdade, você não é preso, né? Que é um cuidado que as pessoas têm que ter. Eu tenho liberdade. Cara, mas e aí? A empresa depende de você também. E querendo entrar num outro ponto, que é o lado, vamos dizer assim, espiritual, o lado religioso do empresário. Que a gente sempre fala assim, que o empresário tem que cuidar da saúde física, saúde mental, que é a parte de depressão, não ficar tanto ali no comparativo, e também na saúde espiritual. Então, você cuidando da saúde completa, que é a física, a mental e a espiritual, você consegue desenvolver um trabalho, a sua empresa consegue crescer.
Todo ser humano, ele a gente chama de tricotomia, ele é corpo, alma e espírito. Aonde a minha espiritualidade, ela não pode refletir só naquilo que eu faço quando eu vou na igreja, ou quando eu vou em qualquer lugar, ou quando eu estou na frente de outras pessoas. A minha espiritualidade, ela tem que refletir no meu dia a dia, na minha relação com as pessoas que trabalham comigo, na minha relação com a minha família, na minha relação empresarial. Então, por exemplo, eu procuro falar da pessoa do Senhor Jesus Cristo para as pessoas que trabalham comigo e das pessoas que eu me relaciono. Só que como eu posso falar de algo que eu não vivo? É a mesma coisa, nós estamos aqui fazendo esse podcast. Você está chamando quem para vir falar nesse podcast? Pessoas que vivem, já viveram situações e elas podem falar com propriedade daquilo que elas estão vivendo. Não é uma pessoa que acabou de sair de uma faculdade, que ela aprendeu uma teoria. Tá? É maravilhoso, importante esse processo, mas mais uma vez, é no valendo que vai ser. Quantas pessoas que a gente conhece que fez uma faculdade, quando ela chegou para... Não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero para a minha vida. Então, a vida espiritual, ela tem que ser para o prático do dia a dia. E a busca esse direcionamento faz a diferença. Muito. No dia a dia da empresa. Quando eu entendo que não basta só a minha força. Tem um versículo que ele é muito mal usado, que é maldito o homem que confia no homem. A gente sempre usa o quê? Maldito o homem que confia no outro próximo, homem. Só que o versículo não para aí, ele tem uma vírgula, não é um ponto final. Então, maldito o homem que confia no homem, vírgula, que faz do seu braço a sua força. Então o texto está dizendo, é maldito aquele que acredita que basta só ele a força dele. Então, eu acredito que não basta só a nossa força. Sim, né? Nós precisamos e necessitamos da ajuda de Deus e da sua graça. Se a gente for lutar só com as nossas forças, vamos perder. Você vai, porque o tripé descompensa. O tripé vai descompensar. Então, você tem que entender que o quê? A vida espiritual, crendo que realmente Deus tem algo para a sua vida, cara, você tem força emocional. Você tem força no físico, que reflete no físico. Né? Tem um texto que vai dizer que a questão da tristeza corrói os ossos, né? Vem para o físico. A gente já ouviu muito sobre questões de doenças psicossomáticas, que são geradas lá na alma, que vem para o corpo. Então, quando você tem um emocional, então, por exemplo, quando eu falo de oração, né, com algumas pessoas, tem muitas situações. Eu só contrato um funcionário depois de orar sobre o assunto. Eu sempre coloco diante de Deus as pessoas que vão estar ali. Eu não contrato as pessoas pela religião dela. Uhum. O critério é sempre a capacidade técnica que ela tem. Mas eu oro a Deus para saber se essa pessoa deve vir fazer parte da nossa equipe. Né? Se ela vai acrescentar. Não estou dizendo mais uma vez que o espiritual pesa, mas eu busco essa direção. Muitas situações da minha vida, eu já encontrei solução e já encontrei situações onde eu tinha que parar e não avançar com aquela situação em oração. Sentindo direção de Deus, sabendo, não, isso aqui... eu recebi um conselho uma vez que marcou a minha vida. Você entender que você está vivendo no centro da vontade de Deus é o lugar mais seguro que existe. Tem gente que vai falar o seguinte, eu tenho que morar num país de primeiro mundo para ter segurança. Hoje eu vi uma reportagem muito triste de uma família de brasileiros que perdeu seu filho de 16 anos no Canadá, em Toronto. Menino de 16 anos, sentado na estação de metrô para pegar um trem, um ambulante com doença mental esfaqueou o menino e matou. E o discurso da mãe foi o seguinte, nós mudamos para um país de primeiro mundo para levar um lugar mais seguro para os meus filhos. Eu jamais imaginava que ia ser nesse país que eu iria perder o meu filho. Então, eu sempre digo que o lugar mais seguro que existe é estar no centro da vontade de Deus. Por quê? Você está no centro da vontade de Deus, pode sumir o chão. Se for o Senhor que te levou ali, pode sumir o chão. Ele vai te sustentar. É mais ou menos o que a gente tem na última conversa, bate-papo nosso. Se você está no centro, o fardo existe. Sim. Mas o fardo se torna leve. É isso aí. Porque quando você está andando sozinho pela sua própria força, cara, é você, mano. Agora, quando você está buscando direção de Deus, capacitação de Deus em situações, porque tem situações que é uma sabedoria vinda de Deus. Até eu estava assistindo, comentei com você um pouco antes, um podcast falando sobre Salomão.
Salomão, ele não pediu a Deus riqueza, ele pediu a Deus sabedoria. E por isso ele se tornou o homem mais rico que já existiu. Então, sabedoria, ela vale mais do que dinheiro, muito mais, né? Então, eu acredito que essa sabedoria, ela vem de Deus. Mais uma vez, tem situações que eu não consigo enxergar e eu não vejo, mas o Senhor pode ver todas as coisas. Eu não sei o que o meu funcionário está fazendo lá na sala dele, eu não sei, mas o Senhor sabe. Né? Eu já tive uma situação onde tinha uma pessoa que trabalhava com a gente no caixa e ela estava desviando dinheiro do caixa. E, cara, um dia eu passando pelo caixa, eu senti algo. Fui orar. Senhor, por que eu estou sentindo algo aqui? Tem algo errado. Aí, pegamos a situação. Então, eu acredito muito que você não estar sozinho, espiritualmente falando, é muito importante. É muito importante. E eu acredito nisso. Buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Consequência. É consequência. E consequência Não sadia. é o meio, o foco. Mas a Bíblia vai falar que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Não significa que ela é a mais fácil. Eu não estou falando que ela é fácil. Estou falando que ela é boa, perfeita e agradável. Só que no meio, essa situação que nós falamos do deserto, posso estar no meio do deserto. Né? Certa vez, quando Abraão precisou deixar a serva dela, Agar com Ismael, deixou no deserto sem água. E, de repente, Deus revela uma fonte de água para ela no meio do deserto. Então, tem situações que no meio do deserto, Deus vai revelar uma fonte de água. Entendeu? Então, eu acredito nisso. E ainda falou, Deus ouviu o choro, vamos dizer assim. Isso do menino. Então, às vezes, trazendo para o nosso contexto, a gente, o empresário, muitas vezes chora em silêncio. Escondido. Vamos dizer assim, aqueles gemidos inexprimíveis. E aí entra a parte que Deus vai ouvir. Isso. Se você está em contato, em comunhão, em relacionamento, Exatamente. Ele vai ouvir. Aproveitando, então, assim, falando de sabedoria, queria que você falasse, desse um conselho, pudesse dar um conselho para o empresário, para o empreendedor que está no seu início, ou não também, tá nesse momento de descompasso ou de dúvida. Que conselho você daria hoje para um empresário? Bom, né, então, alguns conselhos, né? Que é difícil você falar assim, um conselho. Primeiro, para você ser empresário, você tem que confiar em pessoas. Né? E para isso, você tem que gerar confiança. Você só tem pessoas que você pode confiar nelas se elas confiarem em você. A relação de confiança é muito importante. Porque se você não confia, ou se a pessoa não confia em você, não tem futuro. Relação de confiança, ela é muito importante. E, mais uma vez, essa relação de confiança, na minha opinião, ela vai ser baseada em princípios e preceitos que estão na palavra de Deus. Porque o grande desafio é as questões relacionais. Por quê? Maneira de fazer, ninguém vai inventar roda. Roda já foi inventada. Maneira de fazer existe. Você pode inovar? Pode, mas você vai inovar geralmente em cima daquilo que já existe. Já existe. Aquilo que já está acontecendo. Então, a grande questão é você ter essa relação de confiança. E isso se baseia em princípios. Então, tenha os seus princípios bem definidos, né? E aí, o restante vai acontecer. E pessoas com princípios vão se aproximar de você e você vai conseguir construir algo sadio, né? Então, mais uma vez, acho que seguir princípios. Qual que é um dos povos mais ricos da Terra? O judeu. Por quê? O judeu, ele segue fielmente os princípios bíblicos. E não é à toa que os caras são muito ricos. Né? Então, e isso foi até uma chamada de um famoso que grava, pelo menos aparece para mim como patrocinado. Por que os judeus são bem-sucedidos? Isso. Só que aí corta, né? Que aí ele quer que você compre o curso para descobrir. Mas é isso aí. Então, assim, mas isso é o quê? Princípios. Então, você ter princípios bem estabelecidos, né, e ter essa relação de confiança, você vai chegar longe. Se você não conseguir desenvolver essa relação de confiança, confiar em pessoas. Porque a gente está cansado de ver aquela situação, né, Dani? Pessoa que não sabe tirar férias, porque não confia em pessoas. Empresário não pode tirar férias, empresário não pode... Cara, a gente viu agora na pandemia, né? As pessoas perderam o direito de ficar doente. Eu passei uma situação muito difícil na pandemia.
Eu fiquei 14 dias internado, né? E aí? E a minha empresa? E a empresa? Pensa naquela situação. Vai ficar 14 dias internada também? Foi uma situação onde eu tive que arrumar muita coisa na minha cabeça. E muita coisa depois que eu voltei, né? Mas eu já tinha essa relação de confiança. E o meu pessoal assumiu e tocou e aconteceu e deu tudo certo. Porque não foi só eu que fui doente, ficou eu e a minha esposa. Então a liderança toda saiu. Mas você confiou em Ficou pessoa? na mão só da equipe. Então, na verdade, já havia essa relação de confiança, só se mostrou que ela realmente era possível. E tudo aconteceu, graças a Deus, e passou e foi tudo muito bem. Então, meu conselho é, né, seja confiável e gere confiança. Tendo isso, você vai desenvolver isso. E você falou uma coisa assim que eu sempre... para você confiar, primeiro você tem que ser confiável. É isso aí. Ah, mas eu não confio. Mas se você for confiável, você vai conseguir confiar. A Bíblia fala sobre a questão aqui de que ninguém pode dar o que não tem. Nenhum cego pode guiar outro cego. Então, se você quer ter pessoas, que as pessoas sejam pessoas de confiança, você primeiro precisa... Você quer que as pessoas sejam responsáveis? Seja responsável. Então, a grande questão, primeiro, é você entender quem você é. Então, tem gente, por exemplo, que, não, eu quero ter boa vida, eu quero tal. Então, cara, você vai ter pessoas que, se você não tiver trabalho duro, quem trabalha duro, tem pessoas que trabalham duro com ela. As pessoas se atraem, bens comuns se atraem. Então, não existe essa questão de, não, cara, eu quero ter pessoas assim. Se você não refletir esse tipo de pessoa, eu acredito que as pessoas se completam. Porque uma equipe é isso, são peças que se completam. Né? Igual quando a Bíblia fala, por exemplo, da questão do corpo, fazer parte. Cada membro cumpre a sua função. Então, a mão ela tem a sua função e ela tem que exercer a sua função. Então, montar uma equipe é isso. Mas a base de confiança é um princípio. Que se não tem, aí não rola. Show de bola, Danilão. Primeiro, quero agradecer. Eu que agradeço. Esse tempo que a gente teve aqui. Acho que teria mais e mais. A gente se reúne de 15 em 15 dias para bater um papo. Por isso que eu falei, faço questão do Danilão estar lá com a gente, que vai ser um momento gostoso. Privilégio, Dani, estar aqui com vocês. Obrigado. É isso aí, pessoal. A gente acabou de ver que cada um tem sua jornada. Às vezes você pode ter o melhor mentor, que isso não é garantia de sucesso. Né? A garantia de sucesso é você entender, é você fazer de acordo com os princípios, né? É você saber que o fardo existe, mas esse fardo pode se tornar leve e as coisas vão acontecer no momento certo. Isso aí, pessoal. Então, se você gostou desse episódio, curta, comenta, indica para alguém, manda o link aqui, manda pelo WhatsApp. Isso daí faz a diferença pra gente e a gente espera fazer a diferença para você, empresário. Até a próxima. Valeu!